partir de agora, aqui na Rádio Atualidade, programa Nossa Gente, Nossa História. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. O reconhecimento a todos que construíram a nossa terra, homens e mulheres que por seu trabalho recebem a nossa gratidão. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que... Apresentação: José Weiner da Silva. E nos seus olhos era tanto brilho. Segunda-feira, 8 de maio de 2017. Com a sonoplastia do meu sempre amigo Juliano, estamos iniciando mais um programa Nossa Gente, Nossa História, aqui pela Rádio Atualidade. Hoje estaremos apresentando aquele que foi o nosso terceiro da série de programas que até aqui já apresentamos. E por que vamos repeti-lo? Acontece que lá em meados do mês de fevereiro, quando o apresentamos, ele não tinha o áudio e o som que são um padrão da Rádio Atualidade. Isto é, uma qualidade de som satisfatória aos nossos ouvintes. Não o deixamos 100% agora, mas melhoramos bastante a qualidade dele. Vamos ouvir hoje o programa que foi apresentado dia 6 de fevereiro de 2017, o nosso terceiro programa. Éden Pérez. Não, a maioria dos ouvintes da Rádio Atualidade não vão se lembrar do Éden. Há uns 40 anos ele foi embora da nossa cidade, mas deixou aqui o coração dele. Enquanto ele aqui permaneceu, teve uma atuação destacada em todas as atividades em que atuou. Partiu, mas esteve sempre por perto, com os braços estendidos para a sua gente. Éden, que prazer tê-lo aqui. Cumprimenta os teus conterrâneos de Butiá. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação a gente voltar, porque a gente que nasceu, se criou aqui, continua sendo a terra da gente, embora tenha passado por outra cidade. É uma alegria quando eu volto, quando eu encontro os meus amigos, que eu convivo com meus amigos. Eu costumo sempre dizer uma frase: meus amigos foram aqueles que me conheceram desde criança, que são meus amigos com as minhas virtudes, com meus defeitos. E os amigos novos que aparecem agora, que não conhecem a história da gente, são companheiros. Mas os amigos estão aqui. Por isso que eu volto sempre aqui. Eu volto porque eu bebi água da barraquinha. Então, volta. Quem bebeu água da barraquinha, volta. E eu continuo voltando. Está aqui ao nosso lado e eu tenho que registrar uma figura importantíssima da história de Butiá sob todos os aspectos. Ele vai ter um programa especial só para ele, mas nos acompanha aqui, dando a honra da sua presença, o grande Paulinho Yugueiros, filho de uma família tradicional de Butiá. Éden, eu te peço a princípio que tu fales da tua atividade profissional, da tua infância, tua juventude, depois a gente avança para outros assuntos. Eu nasci ali na rua, antigamente nós chamamos de favela, Zona Alta hoje, nasci ali e sou filho de pai espanhol, mãe brasileira, e pequeno, talvez 11, 12 anos, eu fui trabalhar na loja, que nós conhecíamos antigamente pela loja dos gordos, que eram os judeus maravilhosos, com pessoa, com patrão. Eu e o Paulo trabalhamos anos lá, e depois de lá eu fui para o Sandu. Em 1º de maio de 58 nós inauguramos os serviços médicos do Sandu. E ali eu fiquei até 64, na época da Revolução.
E porque a gente havia participado da campanha de emancipação do Butiá, nós tivemos muitos inimigos, brigamos com gente poderosa, que era a companhia, que não permitia que fosse emancipada a cidade. E nós começamos uma equipe de jovens, fomos para frente, conseguimos a emancipação, e a companhia não gostou. E além da companhia não gostar, tinha muita gente importante da política de Butiá que não queria. Os figurões políticos batistas não queriam e não acreditavam. E a coisa foi evoluindo, e conseguimos a emancipação, e em 64 foi obrigado embora por causa da Revolução. Tu poderia citar algumas pessoas destacadas do movimento pró-emancipação? E também, a gente não vai fazer críticas a ninguém, às pessoas que foram contra. Alguém que foi contra, nós não podemos fazer crítica nenhuma, porque nosso conflito era de ideias. E eu respeitava a ideia deles, mas continuamos trabalhando com as nossas ideias. Eu acredito que aquelas pessoas que foram contra, depois voltaram a ser a favor. Mas a emancipação de Butiá começou com uma noite no Clube Butiá, que nós ficamos ali, era o nosso ponto de encontro. E tinha uma turma de conhecidos e tal, Moisés, a Santa Machado, Moisés Pivato, a Santa Machado, e nós saímos dali e em frente ao antigo Banco Agrícola, tinha uma calçadinha, sentamos ali de noite e decidimos saber como se fazia a emancipação, que ninguém sabia. Como fazer, como começar. E eu, como ia seguido a Porto Alegre, toda semana, praticamente, com o jipe do Sandu, ia, voltava, eu procurei na Assembleia alguém que me orientasse. Existia um deputado especializado, o Dr. Brusa Neto. E ele me orientou como iniciar um processo de emancipação. E eu convidei para ele vir fazer uma palestra aqui. Foi o primeiro pontapé da emancipação de Butiá. Com aquelas explicações dele que nos deu. Deu essa palestra aqui em Butiá? Aqui em Butiá, deputado Brusa Neto. Aí nós nos organizamos. Formamos uma comissão que nós tínhamos que ter quanto mais gente, melhor, mas tínhamos que distribuir esse pessoal para eliminar a oposição. Convidamos o Gastão Off, que representava a Arena, PL, era PL. Ele veio, de muito bom grado, nos ajudou bastante. Convidamos o Plínio, que trabalhava na rádio, nós precisamos da rádio, nos ajudou bastante, foi figura importante na emancipação. E convidamos mais alguém. E eu, mais um ou dois que estamos na coordenação, abrimos mão da nossa posição de ter alguma coisa, para não ser nada e continuar trabalhando e harmonizando a situação. E conseguimos. Uma pessoa que nos ajudou muito mesmo, foi o Hilo Batista, que nós precisávamos saber a arrecadação de imposto da cidade. E o Hilo clandestinamente nos forneceu tudo isso de dentro do escritório da Copel. Uma pessoa que nos ajudou muito, está vivo para contar a história, Butiá deve muito a ele, deve agradecer muito a emancipação ao Marinho Bratkowski. Se tu me permites, Éden, tu não sabes. O Marinho faleceu há umas 2 semanas. Infelizmente, ele nos deixou. Não sabia. Ele e o Ariosto, 2 pessoas ilustres da nossa cidade. Primeiro o Marinho e uma semana depois, o Ariosto Batista Sampaio. Não sabia, fiquei muito triste com isso. Marinho era meu amigo. Marinho nos ajudou muito, porque o prefeito de São Jerônimo era Luiz Miller Picarelli, que se elegeu deputado. O vice-prefeito era o Luiz Vilodre Serrano, e ele seria o candidato a prefeito, aí ele assumiu o Marinho, a prefeitura de São Jerônimo. Luiz se afastou para se candidatar a prefeito de Butiá. Assumiu. Aí o Marinho nos
conseguiu nos passar a documentação que nós precisávamos. Também clandestinamente. Nós tivemos, como prefeito, nós tivemos acesso à Prefeitura de São Jerônimo para encaminhar a documentação. Marinho ajudou muito. O Ariosto não. O Ariosto não pertencia à nossa ala. Mas conseguimos a documentação, marcamos o plebiscito na guerra. Se tu me permites, antes do plebiscito, acho importante nós citarmos uns dos nomes de transcendental importância pelo trabalho dele, que foi o Oswaldo Batista, talvez irmão do Hílio Batista. O Oswaldo Batista foi o cérebro para organizar a documentação. O Oswaldo, eu acho que ele era tio do Hílio. Acho que era inteligentíssimo, pessoa da mais alta qualidade, político excelente, foi vereador nosso. A documentação, tudo era entregue para o Oswaldo. Tremendamente organizado. Que quando nós entregamos a documentação, foi analisada na Assembleia, não teve nada para ser modificado. Tudo estava dentro das normas estabelecidas para a emancipação. E o Oswaldo, aqui está errado, aqui está certo, vamos fazer assim, e fez tudo corretíssimo. Grande cidadão, grande figura, uma pessoa excelente e popular. E aí veio o plebiscito, aí o passo seguinte era o plebiscito, e o plebiscito nós ganhamos. E no plebiscito, claro, nós tínhamos adversário, a companhia não permitia, não queria. Porque nós tivemos um problema inicialmente, que nos fizeram procurar a Assembleia, porque diziam que nós não conseguimos emancipar Butiá, porque Butiá tinha dono. Como é que tu vai emancipar se a companhia é dona dos terrenos, das casas das caixas, das casas que tem? Vão emancipar de quê? Vão desapropriar? E podia. O José fez o levantamento e podia. E a companhia achou que nós não íamos conseguir, mas conseguimos. No plebiscito nós ganhamos, foi marcada a eleição. Aí existia um fato interessante. De quem seria o candidato a prefeito? Luiz Bilode Serrano. Vice-prefeito, Romeu Carlos Leite. Era chapa. Só que existia, essa história eu não vou contar. Existia uma imobiliária e por acaso eu ouvi uma reunião da imobiliária aqui e eu vi que existia um esquema por trás que ia prejudicar tremendamente a comunidade. E eu era secretário-geral do PTB e fundador da ala, se dizia antigamente, a ala jovem do PTB. A eleição do Marinho foi o seguinte: nós insistimos com a direção do PTB em São Jerônimo, que mandava, que nós queríamos um candidato a vereador ala jovem. Não nos deram, nós continuamos batendo o pé. Quando eles achavam que seria eu o candidato, que eu estava em causa própria, eu candidatei o Marinho e elegemos o Marinho. A primeira eleição nossa aqui para prefeito de Butiá, nós batemos o pé de novo, queríamos um outro. E eles disseram, agora é ele. Eu candidatei o Elcio Voltaire. E elegemos o Elcio Voltaire. E eu resolvi fazer uma reunião e candidatei o Rui Saravia, que não sabia nada de política, não entendia nada de política, porque ele era presidente do Butiá. E nós não podíamos entregar a prefeitura. Não podíamos entregar a prefeitura para o Vilodre, que estava acoplado junto com o doutor Moré e tal, e nós não queríamos a companhia mandando. E aí não foi fácil nós procurar o pessoal que votar. Mas como eu tinha o fichário dos membros que podiam votar na convenção, eu peguei aquele fichário, eu e o Moisés e o Adão, e procuramos um por um, pedindo para votar no Rui e explicando por quê. Fizemos uma convenção presidida pelo Brusa Neto, está nos anais, está na ata aí, e fomos por voto. E aí veio o seu Marcílio, grande trabalhista, amigo nosso, comerciante da Vila Violeta, Marcelo Duarte,
Ele veio de lá e disse assim, nós, a Vila Julieta, vamos votar em peso no Rui, mas nós queremos a vice. De quem é o vice? Jovino Alves. Não teve... Jovino Campos. Que era cunhado do Hilo Batista. E aceitamos. Mas naquela época, tu não botava na chapa cheia, tu botava para prefeito e para vice. E aí o Luiz Vilodre candidatou, quando viu que o Rui estava, trocou o Romeu pelo Betinho, que era o presidente do Sindicato dos Mineiros. E foi as duas chapas. Foi uma votação, nós ganhamos para prefeito com o Rui e perdemos para o Betinho, de vice. Aí nós tínhamos prazo para registrar a candidatura. Documentação do Rui pronto. O Betinho não entregava a documentação. Não entregava. Nesse meio tempo, o Vilodre tinha aberto uma dissidência do PTB, junto com o Romeu. Então tinha uma dissidência do PTB, apoiado pela companhia. E começou a luta. E o Betinho não entregava a documentação. Nós tínhamos prazo para registrar a candidatura. Eu fizemos um requerimento, o Betinho renunciando, e eu procurei o Betinho, que era tio da minha noiva, procurei ele e dá a documentação ou renuncia. Nós não podemos perder. Aí tivemos uma discussão forte. Aí eu fui obrigado a ser duro com ele. Tu está nos prejudicando. Tu está fazendo o jogo da companhia. Não vão permitir isso. E ele assinou, cobrava comigo, mal comigo, e assinou a renúncia. Tivemos que fazer uma nova convenção correndo rapidamente para ter tempo de registrar. Nessa convenção ganhou o Jovino. Para a renúncia do Betinho, aí ganhou o Jovino. Foi a chapa do Rui com o Jovino. E nós registramos e ganhamos a eleição. Mas foi uma eleição, para te ter uma ideia, nós dávamos 3 comícios por noite. Naquela época nós inauguramos comitê. Hoje não existe mais. O comitê era o seguinte, nós tínhamos lá, vamos dizer, que 15 candidatos a vereador. Tu tem que arrumar casa para nós fazer 3 ou 4 comitês, quanto mais melhor. O cara que vota em ti, fazer um comitê na casa dele, botar a placa lá e tal, nós vamos lá inaugurar o comitê, vamos discutir na região, na rua, na vila. Então nós tínhamos assim um carro do Rui, caminhãozinho que levava leite para Guaíba, voltava, duas e pouca, tirava os tarros de leite e o falecido Juca, que era o motorista. Não, o Juca era um moreninho, amigo nosso, que é motorista, faleceu. Nós embarcamos aquele caminhão com alto-falantinho para as ruas, fazer propaganda do comitê. Aí nós abrimos um comitê, uma rua, eu falava, abria, o outro falava, em 2, 3 dias para o segundo comitê. Eles continuavam falando aqui, um para lá, e eu falando e um para lá, enchendo de gente lá. Aí abrimos um segundo comitê, eu falando, e a gente já ia para o terceiro. Os primeiros já ia para o terceiro. Era a noite toda assim, e sempre desse jeito. E houve um fato, esse fato é histórico da cidade. Nós estávamos, eu, Moisés, o Adão, fazendo propaganda. E aí houve um fato interessante. Existia o Norberto, muito PTB, candidato a vereador. Talvez o irmão do Norberto, muita gente sabe quem é o Nelson. Andava pelas ruas, aí não era bem certo a cabeça. O Norberto era um barbeiro, irmão do Nelson. Nós fazemos propaganda, Norberto. Quando nós passamos em frente onde hoje é a prefeitura, ali era a Casa Conquista, estava sendo inaugurado um comitê do nosso adversário. E eu mandei desligar o alto-falante, vamos passar devagarzinho e tal, para não provocar nem nada. Só que eu olhei para lá, estava o Norberto no palanque. E eu parei o caminhão, desci, subi o palanque, peguei ele pelo braço e levei ele para a sede. Peguei pelo braço aí do palanque. Na sede estava o Alcides Gonçalves, irmão do Agenor, Cabeda Gabriel Quinoff e o Alcides. E eu cheguei de olha, nós estamos trabalhando para ele aí, fazendo propaganda para inaugurar o comitê. Ele está no comitê do adversário, foi expulso na hora. Expulsamos na hora.
Era assim que funcionava a coisa na época. Só que o Manuel João, dono do cinema, dono de uma imobiliária, o Batista trabalhava no imobiliário, aquele cara foi padeiro muito tempo. A Vila Charrua foi vendida pela imobiliária dele. Ia sair um grande negócio imobiliário aqui do Manejão, Dr. Moré, que precisava do apoio do prefeito. Um dos motivos, a companhia carbonífera na época recolhia aquela parte do IAPTEC dos mineiros e não estava pagando o IAPTEC. E o Jango havia penhorado as casas da Caixa. Sobrou os terrenos das casas da Caixa. Companhia, e como a companhia continuava devendo, ia os terrenos das casas das Caixas. E esse grande negócio ia sair. Precisava do apoio da prefeitura. Eu não posso dizer que o Luiz Vilode aceitou, não aceitou, estava no esquema, existia. Não. Foi conversado isso entre eles. Por isso que eu procurei o Rui, candidatei o Rui, e o argumento que eu usava na convenção, nós temos que botar o Rui, votar para o Rui, porque não vai acabar essas casas da Caixa no grande negócio imobiliário que nós não vamos fazer parte, nem vocês. Esse foi o motivo. No momento que o Rui perdeu na convenção, que o Luiz veio na convenção, no dia, na hora, ele ocupou o microfone para dizer que estava fora, que estava vindo uma dissidência. Ele e o Romeu, no dia. O Romeu acompanhou ele. Se afastaram no dia da convenção. Se afastaram no dia da convenção. Ocupou o microfone, estamos fora, vamos abrir uma dissidência do PTB. E abriram uma dissidência. Ele levou de vice o Romeu Carlos Leite. Eu entrevistei na semana passada o Plínio Seckler e soube detalhes aos quais eu não sabia sobre a emancipação. E agora tu trazes esses novos dados que enriquecem a minha história particular. E também quantos ouvintes da Rádio Atualidade que não sabem destes fatos que ninguém mais comenta, não mais falam. E hoje estás relembrando como parte da nossa história. Estás contribuindo para isso, Éden. Mas eu sou velho, sou muito velho. Eu sou um jovem ancião. Mas eu me lembro, eu tenho uma cabeça muito boa e eu participei disso, né? Quantos anos? Outra coisa também que pouca gente sabe, por exemplo, que nós éramos tão importante a Prefeitura de São Jerônimo, aqui, nós, 2 pessoas saíram de prefeito a deputado estadual. Me dariam por chúncula. Mas, Éden, nós podemos retroagirmos um pouquinho. Eu quero aproveitar a tua experiência para que tu nos fale como repercutiu aqui em Butiá a campanha da legalidade de 61 do Brizola. Tu lembras daqueles fatos, mais ou menos? Eu era funcionário do Sandu. E 90% da população de Butiá não acreditou no que estava acontecendo. Uma surpresa tremenda para todo mundo. Custaram muito a acreditar isso. Eu era... Não, 62... Agosto de 61. Na legalidade, a gente aqui se organizou e estava em linha de frente. Eu, inclusive, tenho uma fotografia de capa de revista que eu estou na frente do palácio querendo briga. 61. 61. Era solteiro. Estava lá. E a gente, 61, participou, dando força e estava no meio, no furacão. 64, ninguém acreditava. Realmente, o pessoal aqui não acredita. E a coisa houve, depois o DOPS veio para cá e tal, prenderam gente, entenderam? Antes de falarmos em 64, eu quero registrar o fato da legalidade que é importante para a cidade.
o Expresso Mineiro 2X teve 3 ônibus requisitados pelo Estado. Eles tensionavam subir para o centro do país, como fez Getúlio em 1930, em 29, 30, para, através da força, tomarem o poder. Um dos motoristas, lembro bem, você também deve lembrar, foi o Zé Bagunça. Enquanto durou a legalidade, estiveram em prontidão para o que fosse necessário. Mas pouca gente sabe que em 64, Brizola passou uma noite aqui. Aqui no Tchá? Sim. E o Brizola, daqui do Tchá, ele foi para o Barão do Triunfo, ele estava sendo procurado. Barão do Triunfo tinha 2 mulheres, tia e o doutor Solon Tavares, médico de Guaíba. E ele ficou lá. De lá, ele foi para Guaíba, e o Solon foi deputado nosso, PTB. E o Solon, que morava em Porto Alegre, e tinha uma clínica, um hospital muito grande em Guaíba, o pessoal daqui tudo consultava muito lá, né? O famoso doutor Solon. E o Solon, com uma lancha que ele tinha, porque ele vinha de Porto Alegre para trabalhar no hospital dele com uma lancha muito grande, muito bonita, e eu voltava de lancha. A barca era complicado. Isso é a barca era complicado, fazer aquela volta. Bom, de lá, o Brizola foi para Porto Alegre. O Brizola foi para o apartamento na Duque de Caxias, onde o Pompeu mora hoje. É um edifício, muito deputado mora ali. Tu pegando o Via Borges de Medeiros no viaduto, bem na esquina da Borges com a Rua Duque, aquele edifício ali. Ali o Brizola estava no apartamento do vice-prefeito de Porto Alegre. O prefeito era o Sereno e o vice era... não lembrei não. Aí o Brizola estava lá. De lá, o Brizola ia para o litoral e o Romildo Bolzan, o pai do Romildinho, presidente do Grêmio, estava organizando que o avião do Jango vinha com o Maneco, piloto do Jango, ia aterrissar ali em Cidreira, na beira do mar, e o Brizola ia embora costeando o mar até Montevidéu. E o plano era o seguinte: ele sairia dali no carro da esposa do vice-prefeito e em Viamão estaria esperando um carro melhor, era dunas, não era asfalto. E eu sempre tive uma visão errada, que eu achava que era o Coronel Neme, que era o auxiliar de ordem do Brizola, que ia levar o Brizola de Viamão para lá. A vida toda eu achava que era o Coronel Neme. E nós estamos na Duque, todo mundo preparado, inclusive com o coquetel Molotov, que se o exército viesse para pegar ele, nós ia ter um tumulto na rua para o jipe não passar. Joga bomba, tira lá, briga, esconde, interrompe a rua. Não dá tempo, embora de lá de cima do edifício eles viam a toda a Duque. Aí o Brizola saiu, foi a Viamão, numa rural Willis, e o cidadão que ia levar o Brizola medrou, não levou. Eu sempre, eu lembro, um dia eu vou perguntar para ele, lidava com ele, nas reuniões, pois não era. Agora eu fui saber, um tempo atrás, de certeza absoluta, que foi o Asmus. O Asmus era o homem que fabricava as brizoletas. Asmus, o ex-presidente do Inter? Isto, ele fabricava as brizoletas. Aqueles colégios que o Brizola... É uma fábrica de colégio. Levava aqui para montar, era uma fábrica. E como o Asmus tinha as carreteiras, e era corredor, e conhecia aquelas dunas todas, o Asmus foi convidado para levar. E ele aceitou. Só que na hora ele resolveu ir para o hospital, dizer que estava doente, tirar pressão, não sei o que mais, e não estava. Aí teve... O medo era esse: se o exército vem,
Tucumã Rural, sem conhecer as dunas, não conhecer nada, eu te pego logo ali. Agora o Asmus, com a carreteira dele, de corrida, andando por ali sempre, corredor de automóvel, né? Mas foi o Asmus que não compareceu. E aí o Brizola embarcou no avião e foi para Montevidéu. Essa história, então, de que o Brizola fugiu vestido de freira ou de soldado, é boato, então? Não, soldado da brigada ele andou diversas vezes. Ele foi com a farda da brigada. Mas existe muita lenda. Existe muita lenda, muita coisa, muita gente, muita lenda. Tu soube algum detalhe sobre a briga do Brizola com o Jango? Dizem que a partir dali eles ficaram de mal porque o Jango não quis mais resistir. Tu soubeste de alguma coisa? Não, houve a briga foi a seguinte: o comandante vou me lembrar o nome dele, que dirigia o exército em São Borja, em Santiago, procurou o Brizola e disse: não vamos se entregar, porque se nós der um tiro, todo mundo se acovarda. E eu tenho quartel esse, quartel aquele outro. E o Jango não aceitou, porque o Jango não queria derramamento de sangue. Essa foi a grande briga. Porque o Jango participou daquela época da Revolução de 30, logo em seguida o suicídio do Getúlio, tudo aquilo, o Jango estava no olho do furacão. Estava lá, o Getúlio levou o Jango para lá. E o Jango era um pacifista ao máximo. Ele não queria bronca, não queria e tal, tanto que se resolveu dar para não querer ir para o Brizola e para a Revolução. E tinha muita gente. Não sei se tu lembra, o Jango, quando assumiu o Ministério do Trabalho no governo do Getúlio, deu um aumento de 100% para o salário mínimo. E aí os opositores caíram em cima devido ao aumento. Depois, Getúlio sancionou, mas ocasionou a saída do Jango do Ministério. Mas isso aí tem uma outra história, vamos retroceder um pouquinho. O grande professor de todos eles, eu estou dizendo assim, todos, de Getúlio, de Flores da Cunha, de Assis Brasil, Batista Luzardo, foi o presidente do Estado, naquela época se dizia presidente, né? Foi antes do Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos, maior político que existiu para a região toda aí de todos os tempos, positivista. E a filosofia positivista, que norteou todos eles, veio através do Júlio de Castilhos e o Getúlio, que lia muito em francês. Getúlio em francês, em alemão. E na filosofia positivista, o Estado não gasta o que não tem. Chefe de família não gasta se não tiver. Essa era extremamente certo, correto, direito. Primeiro vão ter o dinheiro para depois gastar. São Paulo começou a fazer dívida, fazer empréstimo, construir usinas elétricas, construir estrada, porque não era positivista. Quando o Júlio de Castilhos saiu, ele candidatou Borges, que ficou 30 anos no governo. Fazia 32 anos que tinha terminado a escravatura. Foi em 88, 90, para 30, então 42 anos. Tinha terminado a escravatura. Os escravos, descendentes de escravos, em São Paulo, iam para lá, que tinha fábrica. Mas trabalhavam 30 horas, tantas horas, de sol a sol, que se dizia naquela época. O salário, ele dizia: eu te pago tanto, se você não quer, tem quem queira. Aqui é 12 horas por dia, não quer, tchau e benção, vai embora que tem outro que quer. Os coitados, precisando trabalhar, estavam aceitando tudo. Aí veio o Getúlio e impõe uma série de coisas das leis trabalhistas.
8 horas por dia, 6 dias por semana, salário mínimo. E virou uma guerra total a extrema-direita, puxada pelo São Paulo e tal, porque o cara trabalha 12 horas, vai passar a trabalhar 8, vou quebrar. Eles pensavam assim, quanto mais melhor. Café dando uma barbaridade. Né? De repente, houve a quebra da Bolsa de 29, café estocado, não tinha margem do café, e o Getúlio, aí viraram contra o Getúlio. Quando o Jango assumiu, estava totalmente devasado e ele deu aumento. Essa parte social sempre foi muito cuidada pelo PTB. E é muita coisa que se fala do Jango e tal, é consequência de tudo isso. Tudo isso. Eu quero retroceder um pouquinho e aproveitar para nós falarmos em um assunto que eu também acho interessante. Gostaria de registrar que tu referiste que o positivismo iniciou com Júlio de Castilhos, seguiu com Borges de Medeiros em nível estadual, um poder imenso do Borges de Medeiros, e o Getúlio, na Revolução de 30, sustentou tudo baseado no positivismo. Mas retornando em 64, como foi a reação contra os militantes políticos do PTB? Houve muita represália em Butiá? Houve muita gente presa. Sim, eu fui preso. A tua saída resultou das perseguições de 64? Eu fui preso, teve muita gente, sim, muita gente foi presa. Eu ia ser demitido de Sandu. Tá? Eu era considerado subversivo. Aí, meu padrinho, amigo, coronel do Exército, trabalhava aqui, trabalhou muito tempo, muita gente conhece, que o doutor Leonardo, não deixou que eu fosse expulso, mas eu fui transferido para Rio Grande. Doutor Leonardo, ele atendia no Hospital Cristo Redentor. O doutor Leonardo é o responsável por eu não ter servido. A minha mãe tinha viuvado há pouco e através do Ayrton Menezes, que trabalhava no Expresso número 2X, Meu compadre. Eu tenho que te aproveitar, porque o objetivo do nosso programa é resgatar a história de Butiá, fazendo justiça a pessoas que viveram ou vivem aqui e estão fadadas talvez ao esquecimento, se não houver o depoimento de pessoas como tu, como funcionário do Sandu, a dona Zonta, a dona Hélia, a dona Olga, mulher do Oscar Alves, a dona Maria Preta. Fala um pouco dessas pessoas para nós. Primeiro que veio para cá foi a dona Hélia. Só que o Sandu era perto do ambulatório da companhia, onde o doutor Carlos e o doutor Gereu trabalhavam. A dona Hélida trabalhava com o doutor Carlos no ambulatório da companhia. Depois veio a Zonta, eram irmãs, elas eram de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga? São Luís Gonzaga. Vieram para cá, a Zonta. A dona Olga também trabalhava ali no ambulatório. E depois, eu não estou me lembrando o nome dele, trabalhou ali muito tempo. Né? E nós trabalhamos no Sandu, que era diferente. O que era o Sandu? Sandu uma criação do Jango. Não existia NPS, existiam os institutos de aposentadorias e pensões. E a PETEC, mineiro e motorista. E a PB, Instituto de Benedito Bancário. Né? E a PI, Instituto de Bendedoria da Indústria. Só que os médicos eram credenciados e atendidos nos ambulatórios. E ao sábado, domingo e à noite, ficava descoberto. O Jango fez com que cada desses institutos desse um X% para manter um serviço à noite, ao sábado e domingo, em um ambulatório. Foi criado o Sandu, Serviço de Assistência Médica Domiciliária de Urgência, sigla Sandu. E aí tínhamos um ambulatório,
se trocava curativo, se fazia injeção de graça, se atendia em casa de graça, se levava para o hospital quando estava doente, não se voltava do hospital sem deixar o cidadão baixado, acomodado no hospital. Tudo isso de graça. De graça. Eu lembro quando eu era guri, quando acontecia um acidente na faixa ou brigas na cidade, que eram comuns naquele tempo, e aí juntava aquele mundo de gente à frente do Sandu para espiar alguma coisa. Eu lembro bem. Tu conheceste o Mozart no Sandu? Fui eu que trouxe o Mozart para cá. Grande Mozart. É que o pai do Mozart é um sujeito fabuloso. E o pai do Mozart era meu colega. O pai do Mozart sofreu uma pressão tão grande da companhia, que cortaram a água e luz da casa dele. Ele não se entregou e ficou desempregado. Aí nós conseguimos, ele, 1º de maio de 58, ele trabalhou no Sandu seu Vadinho. E ele teve um infarto e morreu. O Mozart era militar, estava baseado em Foz do Iguaçu. E o Mozart veio no velório dele, e nós conversamos com ele para ele voltar, assumir Sandu para cuidar da família. Aí entramos em contato com o pessoal do Sandu, com os amigos nossos, o doutor Jordano Alves, que era deputado e tal. Aí o Mozart foi nomeado no lugar do pai dele. Aí veio para cá trabalhar comigo. O Mozart, para quem não conheceu, trabalhou no Sandu. Mais tarde transferiu-se para Minas do Leão. Casou lá com a professora Dora. Hoje é falecido e está sepultado em Butiá. Foi um grande cidadão. Éder, o nosso tempo está voando e eu tenho que te aproveitar em algo em que tu és um expert, o futebol. Quero que tu fales um pouco sobre a tua história como futebolista e como torcedor do nosso Butiá Futebol Clube. Não tenha dúvida. Mas antes eu vou te dizer um detalhezinho que no momento que eu perguntasse, eu não vou dizer. Eu fui expulso do Sandu. E o motivo hoje é hilariante, né? É hilário o motivo de expulso. Eu abandonei o Sandu e fui fabricar aventais para vender para médico, dentista. Eu inventei o avental de cor. Médico só usava avental branco. Eu fabriquei avental de cor. Não fui para trabalhar. Está ganhando mais dinheiro no avental. Fui trabalhar lá em Rio Grande. Aí eu fui chamado numa sindicância e tal, todo mundo a perguntar por que eu tinha abandonado o serviço. Eu disse que abandonaria o serviço que eu não gostava do patrão. Aí fui responder mais um processo. Não gosto desse patrão, não vou trabalhar com ele. Até logo para vocês. Passem bem, boa tarde. No outro dia tem uma intimação lá, apareceu no fórum. Até hoje, não sei. Se não perguntar para mim como é que ficou o Sandu, eu não sei. Não sei. E os teus direitos trabalhistas recebestes? Não quis saber. Aquele patrão não queria nada. Aquele patrão não queria nada. Não quis nada daquele patrão. Não gostava daquele patrão, não queria opção dele. Aí disseram depois, eu estou na justiça, não tem direito coisa nenhuma, não gosto dessa gente. Por causa disso. Quanto ao Butiá. Aí tu foste morar em Santa Cruz? Não, naquela época eu morava em Camaquã, para poder trabalhar em Rio Grande. E aí, como a minha esposa, a família toda morava lá, eu fiquei no meio do caminho. Só que eu ia para Rio Grande, fazia 4, 5 plantão, dia e noite. Voltava para casa, descansava 10 dias, voltava lá, 4, 5 plantão. Era muito ruim. Pegar ônibus de madrugada, aí voltar, era horrível. E o Butiá, então, devido a isso, ficou sem o seu prestimoso Éden, que, felizmente, continua vindo seguido a Butiá. Graças a Deus. Sempre quando posso ver. Em época de política. Tô sempre. Então estão aqui, tu e o Paulinho, de armas na mão. Mas antes de nós conversarmos sobre futebol, é importante a gente enfatizar. A Dona Maria Preto, naquele tempo em que o racismo era oficializado, os negros eram proibidos de entrar em entidades sociais. E eu lembro bem que a Dona Maria, apesar do racismo,
tinha acesso livre no Clube Butiá, no CTG, mais tarde. Fala-me um pouquinho mais sobre a Dona Maria Preta. Uma pessoa tremendamente popular, dada, camarada, educada, fazia bem para todo mundo, atendia criança, parte em casa, não tinha hora, não tinha dia, não tinha nada, tinha uma paixão pelo butiá, que era coisa muito séria. E a Dona Maria gostava de uma carpeta. Passava as noites na carpeta, jogando carta, o doutor Landecker, ela, Moisés, eu, Inobar, Efigênio Borges, e ela fazia parte, tinha 5, 6 homens, ela junto. Sozinha, como se eu não fosse, naturalmente. Teve 2 mulheres aqui que conviveu com nós a vida toda, nós com o maior respeito do mundo pelaquela instituição. Outra foi a Santa Machado. Santinha Machado passava as noites com nós no clube, tomando cerveja, conversando, contando piada, Santa, pessoa maravilhosa. E a Maria Preta a mesma coisa. A Maria Preta tinha 2 paixões na vida dela, o butiá e o Adão Estrada, filho do Lolota. Lolota, Adão. Conta agora a tua história no Butiá Futebol Clube. A minha história do Butiá é muito simples. É que quando o Butiá está realmente parado, quebrado, não existia nada, o Higino Conter assumiu e começou de baixo, a gurizada, treinando. O pai do Rudy também com a gurizada treinando. Treinou juvenil do Butiá há muito tempo, quando o Higino assumiu. E eu e o Paulo trabalhavam na loja. E uma loja Rubim. O antigo supermercado Lojão hoje tem ali uma fruteira. Exatamente ali. E eu sempre fui muito prático nas coisas e acho que tem que ser feito, né? E eu jogava, e o Paulo jogava mais do que eu, muito mais do que eu. Então eu raciocinei, pensei, assim, não podia sair os 2 da loja para treinar. Vai o Paulo, não, vai tu. O Paulo começou a jogar, eu jogava no segundo quadro, não tinha habilidade, não tinha. O Paulo Guerreiro. O que nós fazíamos? Nós almoçávamos meio-dia, meia hora estava no campo, eu no gol, ele chutando bola, treinando ele para fazer. Eu sempre bateu 15, 20 pênaltis sem errar nenhum. Na época que esse torneio início, batia 5 cada um. Então, altamente treinado, eles devem a mim. E aí, nós continuamos. O que eu fazia? O que eu fiz? Eu fazia parte, acompanhava, sempre junto nas discussões e tal. E comecei com o Samuel, que era presidente, que era o dono da loja, Samuel Goldenberg, que era o da loja, o presidente do Butiá. Aí nós começamos a fazer uns joguinhos assim, na época muito importante. Eu ia para Porto Alegre, um carta branca. Eu ligava, fiz um jogo com o Nacional, mas tu tá louco, né? Não tô louco, não. Assinei o contrato. Assinei o contrato com o Nacional e tal. O pai do Chapinha, treinador, era o coronel do Exército e tal. Mas me dava bem com ele, assinei o contrato, tá com ele. Saía dali, ia para a Rádio Farroupilha, olha, o Nacional vai jogar com o Butiá, assim, noticiavam, 1, 2 dias noticiavam. Quando eu chegava, todo mundo já sabia. Mas eu fazia umas coisas assim, um cruzeiro. Uma coisa que é importante a gente falar, o maior juiz de futebol do mundo apitou um jogo aqui em Butiá. Acho que pouca gente sabe disso. O maior eleito, melhor juiz do mundo apitou um jogo aqui do Butiá. O nome dele era Miguel Ángel Começanha. Ele era argentino, o Teodoro Nietzsche. Tinha mais um terceiro, até os argentinos que ia pegar. Só que eu me dava muito com ele, era meu amigo, ele se dava muito e tal. E tinha um cidadão que era gerente da rodoviária também, era amigo dele, e era diretor do Cruzeiro. Né? Eu disse, vamos jogar lá e tal. Eu consegui fazer um jogo com o Cruzeiro. E eu convidei ele. E mas tu não vai cobrar nada. Eu disse, vou cobrar. Por que tu vai cobrar? Não vou pagar, vou cobrar. Por que tu vai cobrar? Eu quero um churrasco de um capão, uma ovelha. Não, isso tá. Aí ele veio, apitou, não nos cobrou nada. Apitou. Então o maior juiz de futebol do mundo apitou em Butiá.
pouca gente sabe. E o Butiá venceu esse jogo por 3-1. 3-1, é. O famoso Cruzeiro de Porto Alegre. Foi. E o Cruzeiro tinha um time muito bom. Bruno, Célio, o Darcy, número 9 deles, tinha feito 2 gols no Internacional uns dias antes. E eu vim com eles no ônibus. Eu só ouvia, eu vou fazer tantos gols, eu vou fazer mais isso, aquele ouvindo, brincando com eles, vocês vão ver, aquela coisa toda. E nós saímos ganhando e como eles não conseguiam fazer vídeo. Nós tínhamos um goleiro muito bom, né? O Arisco. Eu me lembro que bateram uma bola forte, o Arisco espalmou, ela caiu nos pés do Darcy. O Darcy pegou, bateu e o Arisco do chão pulou, espalmou, ela caiu no Darcy de novo, ele entrou correndo com ela dominada assim, chutou e marcou o gol. E o Arisco caído e ele chutando a bola na rede e gritando: "Ouve, filha da puta, ouve, filha da puta". Só que o Talo, irmão do Arisco, veio atrás dele e aí já começou a briga, filha da puta. Minha mãe não é puta, já começou a briga, eu não sabia que eles eram irmão. Foi o único gol que eles fizeram. Mas a vontade de fazer o gol, perdendo por 3-0, foi tão grande, que ele chutava aquela bola e gritava: "Ouve, filha da puta". Eu lembro dessa época de 2 jogos, um contra o São José e outro contra os aspirantes, como se dizia naquela época, do Esporte Clube Internacional. Sim. Um que eu lembro que jogou neste jogo foi o Osmar, o gauchão, que depois foi titular do Inter. Jogar o chão. Ele parece que era do Conde. Era do Conde. É tio daquele Jadir, que jogou no Internacional, meia, e tio do Cedenir, e irmão do João do Conde, grande zagueiro da região aqui. Infelizmente, a história do Butiá vai ficar prejudicada por causa desse tempo. Fica para o próximo, estou à tua disposição. É um compromisso, porque nós vamos ter um ciclo de entrevista e tu vais voltar para nós conversarmos tudo o que não deu tempo hoje. Tem problema. Eu quero ainda saber, em 65, quase 66, foram extintos os partidos políticos. Tu, naquele tempo, é claro, eras do antigo PTB. Porque daqui a pouco ficou assim, direita e esquerda. Arena, MDB. Bom, como o meu pessoal todo, que eu digo sempre assim, ó, eu tenho uma linha política, eu acho que Deus que eu nasci. Por quê? Getulista, visolista, inconteste do Pasqualini. Arlindo Pasqualini. Li tudo sobre Alberto Pasqualini, adoro. Alberto Pasqualini. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que acompanhar essa gente. Porque independente da sigla, eu sou aquela gente. Eu gosto daquelas ideias. Brizola, por exemplo, dizia assim, ó, colégio. Sabe quantos colégios o Brizola fez? Não. Eu tenho esse levantamento porque eu estou tentando há anos e não consigo. No Rio Grande do Sul eu consegui, através da Secretaria de Educação e de Obras, os colégios construídos pelo Brizola, mas do Rio eu não consigo. Não tem jeito, porque eu queria que a ONU, fazer um movimento para que a ONU desse o título do maior construtor de colégio do mundo. Então ela construiu 6.328 colégios no Estado. No Estado. O número de professoras que o Brizola contratou, o número de alunos, isso, eu tenho que seguir essa gente. Agora, Darcy Ribeiro e o Brizola diziam: se não construir colégio hoje, vai faltar dinheiro para construir presídio. Estamos vendo. Então eu segui essa gente. A sigla PDT, seja o que for, aquela sigla que eles criaram, eu estava junto. Então vamos avançar. Em 79, o governo exigiu, também para enfraquecer a oposição, que fosse colocado um P na frente dos partidos. A Arena passou a chamar-se PDS e o MDB, PMDB. Naquela ocasião, o Brizola tentou recriar o PTB, mas perdeu a sigla para Ivete Vargas. Tu ali
naturalmente optaste pelo PDT, criado pelo Brizola. Mas ali não foi bem isso a história. A história foi o seguinte: Golbery Couto e Silva, quando foi decidida a abertura, ele raciocinou e comentou, escreveu isso. Se a abertura voltava o Brizola, voltava o PTB na mão do Brizola, continuava tudo como antes de 64 no conceito deles. Naquele tempo já havia tido a anistia e o Brizola já estava no país de volta. Não, antes da anistia. Antes da anistia, nós temos que considerar que uma das maiores inteligências políticas e o mentor da Revolução, o guru da Revolução, chamava-se Golbery Couto e Silva. Ele criou o senador biônico, ele criou uma série de coisas para não entregar. Mas quando foi decidido que eles tinham que entregar, que eles não conseguiam mais dominar, vamos entregar daqui a quanto tempo? Vamos pegar alguém para combater o Brizola. Criaram o Lula. O Lula é cria do Golbery Couto e Silva. O Lula estava no sindicato e eles chamaram o Lula, ajudaram o Lula pisou em cima de todo mundo que estava na frente dele para fazer o nome dele. Primeira greve que o Lula fez, que criou um nome nacional, foi combinada com as empresas que fabricavam automóveis. Os pátios estavam cheios, não tinham de vender, fizeram uma greve, ele foi líder da greve, junto com as montadoras, para que o governo ajudasse a desovar aqueles carros. Uma negociação, Ministério do Trabalho, o Lula e as montadoras, tá. Aí criaram o Lula, inventaram o Lula. Aí primeiro, o Golbery inventou o Lula, criou o Lula, e deu todo o apoio. O Lula é aluno do Golbery. E aí, primeiro passo para combater o Brizola, um líder popular, sindicalista. Segundo passo, não deixar o PTB na mão do Brizola. Aí deram para Ivete. Foi quando o Brizola rasgou a sigla, aquela. Aí ele fundou o PDT. Mas, Éden, com que pesar eu te digo, temos que terminar a nossa entrevista. Mas a próxima, daqui a uns 3 meses, tu estás convocado a comparecer aqui novamente. Tu contribuíste grandemente para a nossa história, recordando essas pessoas lindas em que nós falamos. Muito obrigado, meu amigo, e felicidade sempre por onde tu andares. À disposição tua, tu precisar, me convoca. Eu estou sempre por aqui. É um prazer, eu gosto de conversar essas coisas. Eu acho que o pessoal mais jovem tem que ver como foi a coisa, né? Eu sempre achei, se o meu partido procurasse as universidades e contasse a história dele, nós íamos crescer muito. Então nós estamos contando a história do nosso partido, falando dos nossos luzeiros, de Brizola, de Getúlio, que eles têm que conhecer mais. Não adianta falar em Lula, porque Lula nós sabemos o que é. Eu pergunto às vezes para o pessoal assim, quanto processo vocês viram contra o Brizola? O Getúlio não tinha geladeira. O Getúlio foi o único presidente da América do Sul que nunca visitou os Estados Unidos. Truman, quando precisou conversar com ele a respeito da Segunda Guerra Mundial, vem em Natal conversar com ele. Agora, ele se elege, antes de tomar posse, vão pedir benção nos Estados Unidos. Muito obrigado, estou à disposição. Foi um prazer. Encerramos mais uma edição do programa Nossa Gente, Nossa História, onde conversamos com o nosso amigo Éden Pérez. Em homenagem a ele, um fã ardoroso de Lionel Brizola, tivemos como música de fundo o hino da legalidade. Muito obrigado pela companhia dos ouvintes. Uma boa noite a todos. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Acabamos de apresentar o programa Nossa Gente, Nossa História. Está doendo.
em mim.